Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa e vamos dar continuidade às nossas aulas gravadas aqui de casa. Esta que é a segunda aula sobre espaços vetoriais vai ser especificamente para resolvermos exemplos. Vamos aprender a identificar quando um determinado conjunto é ou não um espaço vetorial. Vamos falar sobre exemplos de espaços vetoriais. Antes de começarmos propriamente com os exemplos, vamos primeiro dar uma olhadinha na definição de espaços vetoriais que fizemos na aula anterior. Vamos considerar um conjunto V não vazio, no qual estão definidas duas operações, que são a adição de seus elementos, que a gente vai chamar de vetores, e a multiplicação de um vetor do conjunto por um escalar, seja alfa um escalar, para todo alfa real, para todo vetor do conjunto, alfa vezes u também está no conjunto. Então, nós temos as duas operações aqui, definidas. Quando é que eu digo que V é um espaço vetorial? Quando, para essas duas operações, nós temos as seguintes propriedades, que a gente chamou de propriedades, mas são axiomas. Bom, então, nós usamos essa notação, conforme está lá no livro que nós temos usado como base, porque é o livro que a gente está usando em sala de aula e aí as pessoas não se confundem, se estiverem acompanhando lá. Na realidade, o livro é esse aqui, ó. É o Álgebra Linear do Stybruns e do Interley, que nós temos usado como livro base. Ok? Bom, então, aqui temos as quatro operações, já foram faladas na aula passada, 4 para a adição, temos essas aqui. E para a multiplicação, nós temos mais quatro axiomas, 4 propriedades. Vamos utilizar essas propriedades para identificar quais conjuntos são espaços vetoriais e quais não são. Vamos aos exemplos. O primeiro exemplo selecionado é um clássico dos exemplos de espaços vetoriais e é a base para os outros exemplos, que é a seguinte afirmação. O conjunto V, que é o R2, é um espaço vetorial com as operações adição e multiplicação por escalar assim definidas. Então, qual a definição que está aqui? A adição usual e a multiplicação por escalar usual. Não é, ó? Eu tenho aqui dois vetores. Como é que eu somo dois vetores? Fazendo as componentes correspondentes, somando os componentes correspondentes. Então, aqui, ó, x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Então, eu vou ter um novo vetor, que é o vetor soma. E quando eu multiplico um vetor por escalar, produto por escalar, a gente vai ter um outro vetor. Então, daqui, ó, alfa-x, vírgula, alfa-y. Então, é pegar o escalar e multiplicar aqui dentro, Lembrar que esse alfa que está aqui é um real, Posso até escrever aqui, ó. Alfa pertence a R. Então, alfa é um escalar. Vamos fazer a demonstração. Usar as propriedades. Então, as propriedades são os 8 axiomas. Para fazermos a demonstração, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar sejam U, V e W vetores do R2, pertencentes ao R2, e ainda alfa e beta pertencentes a R. Precisamos ter essas considerações aqui. E ainda, eu vou dizer assim, que U é x1, y1, V é x2, y2, e ainda vou dizer que W é x3, y3. Por que eu preciso disso? Porque eu vou precisar utilizar os axiomas. Então, nos axiomas eu vou usar U mais V mais W, vou usar alfa e beta. Então, já defino esses caras aqui no início. Vamos lá. Então, vamos chegar aqui. O axioma 1 diz o que para a gente? Que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. É a propriedade associativa. Ora, se eu já sei quem é, se eu estabeleci que U, V e W são aqueles vetores que eu acabei de definir, eu posso substituir aqui. Então,
A ideia vai ser, eu vou substituir aqui, ó, U mais V mais W com os valores que a gente estabeleceu e vamos verificar que no final isso vai ser uma igualdade. Eu vou ter essa expressão, dessa expressão eu vou encontrar a outra. Então, vamos fazer aqui, ó, U mais V mais W é igual. Então, eu vou fazer ó, U mais V. Ó. Quem é U? U é x1, y1. Mais, quem for o vetor V, x2, y2. Mais o W, que é x3, y3. Bom, então, esse cara é igual a esse e eu vou continuar resolvendo. Observe que eu tenho uma adição aqui dentro dos parênteses, né? Opa, faltou fechar esse aqui, né? Opa. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro desses parênteses maiores, né? Observe que é uma adição daquela que já foi definida. Então, eu sei somar isso. Vai ficar x1 mais x2, x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Por que eu coloquei uma vírgula bem grande aqui? Porque como é uma aula, eu preciso chamar a atenção para o local que as pessoas mais erram. As pessoas esquecem que quando eu somo dois vetores, eu tenho um outro vetor, que é o vetor resultante. Antes de começarmos essas aulas, na sala de aula, a gente fez isso geometricamente, para mostrar que é um vetor. Né? Aí aqui, ó, mais... Agora eu vou somar com outro vetor. x3, y3. Bom, eu quero provar a associatividade de vetores do R2, né? Mas eu sei que a associatividade é válida em R, né? Então, eu posso fazer assim, ó. V, eu tenho x1 mais x2 mais x3, porque eu vou somar esse meu vetor com esse outro vetor. Então, aqui, ó, eu posso escrever assim. x1 mais x2 mais x3. Observe que eu estou somando o x do meu primeiro vetor, que é esse cara aqui, mais o x do segundo vetor. Vírgula, de novo. Quem é o y do meu primeiro vetor? O y é esse cara aqui, ó. y1 mais y2. E o y do segundo vetor é esse. Então, mais y3. Observe que isso recai naquele caso, recai no caso dos reais. Ó. Isso aqui é um número real, isso aqui é um número real, isso aqui é um número real. Então, eu sei que a associatividade é válida em R. Por isso, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou associar agora de outro modo. x1 mais x2 mais x3, não é? Vírgula. E aqui também eu posso associar, já que os três valores são números reais. Então, é válida a associatividade em R. Então, y1 mais y2 mais y3. Beleza? Observe que eu posso agora desfazer essa soma. Isso aqui é uma soma, uma adição. Ó. Tem o x1 mais esse cara, y1 mais esse cara. Eu posso reescrever isso aqui assim. Ó. x1, y1 mais x2 mais x3, vírgula, y2 mais y3. Não é isso? Então, veja, a gente separou. Essa é uma soma. Se eu somar esse cara com esse, vai dar isso aqui. Né? Porém, eu ainda posso fazer assim. Ó. Reescrever isso assim. Ó. x1, y1 mais. Observe que aqui eu também tenho uma outra adição. Então, isso aqui é o resultado de quem? De x2, y2 somado com x3, y3. Então, eu vou abrir parênteses aqui. Ó. E aqui eu tenho x2, y2 somado com x3, y3. E aí eu posso reescrever isso. Ó. Quem é esse cara? É U. Mais. Quem é esse cara? V. Mais. Esse daqui é o nosso W. Então, como isso tudo é uma igualdade, ó, e a igualdade é transitiva, né? Um é igual ao outro, que é igual ao outro, e o primeiro é igual ao último. Então, eu tenho que U mais V mais W é igual a U mais V mais W, que era o que nós queríamos demonstrar na propriedade 1, no axioma 1. Ok? Então, axioma 1, ó, tá beleza aqui, ó. Tudo bem.
Já fizemos a primeira. Vamos agora seguir para os outros axiomas. São 8. A gente fez apenas o primeiro. Vamos agora ao segundo axioma, que é o axioma da comutatividade, né? Então, a gente já sabe que nós já definimos quem é U e quem é V, né? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vai partir de um lado da minha igualdade para chegar no outro. Então, vou fazer assim, ó. U mais V igual. Eu já sei que U é x1, y1 e V é x2, y2, né? Então, eu sei que U mais V é isso aqui. Ora, mas pela definição, como é que eu faço essa adição aqui? Isso aqui vai ficar igual a x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Então, eu tenho aqui, né, a adição conforme foi definido. Ora, mas eu sei que isso aqui, eu tenho uma adição agora aqui dentro de números reais. Lembra que, né, U é x1, y1, o V é x2, y2, e todas essas coordenadas, né, todas essas componentes, são números reais. Então, eu sei que a comutatividade é válida em R. Então, aqui eu posso comutar. Vai ficar assim, aqui, ó. x2 mais x1, y2 mais y1. Eu sei que isso aqui é válido. O que não é válido, o que eu estou querendo provar, né, é que a comutatividade, ó, é válida para os vetores, mas para os números reais eu sei que ela é válida. Então, a gente só vai continuar agora aqui. Ó. Já fizemos o pulo do gato, que era trocar essa ordem aqui, e agora vamos lá. Então, como eu tenho x2 mais x1, y2 mais y1, eu posso separar isso aqui numa adição de dois vetores. Ó. É o vetor x2, y2 mais o x1, y1. Ó. Mas quem é esse cara? Esse primeiro é V e o segundo é U. Então, ó, U mais V é igual a V mais U, como a gente queria aí provar para esse axioma, para essa propriedade. Então, aqui também está feito. O terceiro axioma diz o seguinte, ó, existe um zero pertencente a V para todo U pertencente a V, tal que U mais zero é igual a U, ou seja, é o elemento neutro, né? Eu estou dizendo que existe um cara, que é o zero, nesse conjunto V, que no caso é o meu R2, né? Para qualquer elemento também do V, que é o R2, tal que essa soma vai dar o primeiro vetor. Então, ó, quem é o zero do R2? É o 0, 0, né? Então, eu vou dizer assim, ó, seja 0 igual a 0, 0, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu estou dizendo que essa soma tem que dar U, né? Então, vamos lá. U mais 0 vai ser quem? Ó? x1, y1 mais o 0, 0, né? Lembrar que eu falei que a gente vai representar sempre o elemento neutro por 0, mas quando a gente precisar explicitar quem é esse elemento, ele vai ser de acordo com o conjunto ao qual ele pertence. No caso, esse conjunto aqui é o R2, né? O meu V é o R2. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pela adição que nós já sabemos qual é, vamos fazer isso. Então, vai ficar assim, ó. x1 mais 0 e y1 mais 0, que é igual a... Ora, aqui nos números reais, eu sei que o 0 é o elemento neutro da adição de reais. Então, x1 mais 0 é x1, y1 mais 0 é y1. Quem é esse cara? É U. Então, ó, U mais 0 é igual a U. Ok? Então, o axioma 3 também está provado. O quarto axioma é o axioma da existência do elemento simétrico, né? Então, ele diz aqui, ó, para todo vetor que pertence ao conjunto V, que no nosso caso é o R2, né? Existe um vetor simétrico também no mesmo conjunto, tal que a soma dos dois dê 0, que é o elemento neutro da adição.
Então, vamos fazer isso. Ó. A gente vai dizer assim, seja menos u igual, ó. Quem é menos u? É menos x1 menos y1. Bom, então agora eu vou fazer isso, né? Eu vou ver se essa adição aqui resulta em... Se essa soma é zero, né? Se a adição resulta em zero. Vamos lá. Então, u mais menos u é igual a x1 y1 mais menos x1 menos y1. Então, vamos fazer a adição, né? Ó, vai ficar x1 mais menos x1. Eu posso escrever logo assim, né? x1 menos x1, vírgula. E aqui a mesma coisa. y1 mais menos y1 fica y1 menos y1. De novo, né? Aqui eu já tenho que essa diferença vai dar zero. Essa diferença vai dar zero. Ora, esse 0, 0 é o que a gente representa pelo zero, né? Então, a soma desses dois vetores, ó, u mais menos u, é igual a zero, como a gente tinha aqui no nosso quarto axioma. Já que fizemos com adição, vamos fazer mais os 4 da multiplicação. Então, observe que você provar que um conjunto é um espaço vetorial, significa verificar essas 8 propriedades. O primeiro axioma da multiplicação é esse, né? Alfa beta u é igual a alfa vezes beta u. Lembrar que alfa e beta são números reais e u pertence ao nosso espaço, ao nosso conjunto R2, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer o primeiro lado da igualdade, ver se chega no segundo. Então, ó, alfa beta u é igual a alfa beta, que multiplica, quem é o vetor u? É x1, y1. Como alfa beta, esse produto é um número real, porque o produto de R$2 é real, isso aqui é um escalar, então eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o produto por escalar, como a gente definiu. Então, esse cara aqui, ó, vai multiplicar a primeira componente e depois vai multiplicar a segunda componente. Então, eu vou ficar assim, ó, com alfa beta x1, vírgula, alfa beta y1, ok? Mas aí nós temos algo bastante interessante, ó. Alfa é real, beta é real, x1 é real. Eu tenho aí R$3. E eu tenho o produto de 3 números reais, né? E eu sei que o produto de 3 números reais é associativo. Eu estou querendo provar que o produto entre esse escalar e um real, desculpa, esse escalar, que é um real, né? E um vetor, tem essa espécie de associatividade aqui. Então, é isso que eu quero fazer. Mas aqui dentro eu sei que é associativo, com certeza. Então, aqui eu posso associar da forma que eu quiser. Inclusive, fazendo assim, ó, a alfa que multiplica beta vezes x1. E aqui, ó, alfa que multiplica beta vezes y1. Ok? Mas isso aqui é igual assim, ó. Eu posso pegar esse alfa, escrever aqui fora, e aqui dentro eu tenho beta x1, vírgula, beta y1. Olha, eu tenho o alfa já aqui fora e eu tenho beta vezes, eu quero beta vezes u, né? Mas eu posso perceber o seguinte, ó, que eu posso também fazer isso aqui, ó. Alfa que multiplica beta, x1, y1, eu posso fazer aqui separado, ó, x1, y1. E agora eu posso dizer quem? Que o quê? Que x1, y1 é igual a 1. Então eu tenho alfa, beta que multiplica u. Ora, conseguimos também verificar o primeiro axioma da multiplicação. O segundo axioma da multiplicação diz que alfa mais beta multiplicado por u é igual a alfa u mais beta u. Vou seguir o mesmo esquema, começar por um lado, terminar por outro, né? Então, vou escrever aqui, ó. Alfa mais beta, quem é u? U é x1
y1. Mas, lembrar que isso aqui, ó, alfa mais beta, a soma de dois reais é R$1, então esse meu alfa mais beta é R$1, é um escalar. E pela definição de multiplicação de um vetor por um escalar, esse cara multiplica pelo x1 e multiplica pelo y1. Então, vamos ficar com isso. Alfa mais beta vezes x1, vírgula, alfa mais beta vezes y1. Aqui dentro, ó, eu tenho uma distributividade, porque eu tenho aqui três números reais. Aqui eu tenho um produto, né, uma multiplicação, e uma adição. Então, eu posso utilizar a distributividade dos números reais. Essa espécie de distributividade que nós estamos fazendo aqui entre escalares e um vetor, eu quero mostrar que ela é verdadeira. Mas aqui, eu já sei que eu posso utilizar, porque todos os números aqui dentro são reais, né? E aqui não, aqui eu tenho um vetor e números reais, é diferente, né? Vai ficar assim, ó, distribuir vai ficar alfa x1 mais, ó, beta x1. Eu estou multiplicando o x1 para o alfa, pelo alfa e pelo beta. E aqui do outro lado eu tenho, ó, mesma coisa com o y. Então vai ficar alfa y1 mais beta y1. Beleza? Mas eu quero mostrar o seguinte, ó, que aqui eu quero mostrar que eu tenho alfa u mais beta u. Mas observe que isso aqui é uma adição. E na adição, a gente vai somar. Para fazer a adição, a gente tem que somar as componentes correspondentes. Então, esse cara é o x de um vetor, esse cara é o x do outro vetor. Esse é o y do primeiro vetor, esse é o y do segundo vetor. Então, eu posso reescrever essa soma aqui, fazendo como? Ó, alfa x1, vírgula, alfa y1 é o meu primeiro vetor, mais, aí aqui, ó, beta x1, vírgula, beta y1. Observe aqui que eu tenho agora a soma de dois vetores, né? Isso está correto, que se eu pegar esse cara com esse, dá o primeiro, esse cara com o outro, dá o segundo. Então, está tudo ok. Observe agora que em cada caso eu tenho o produto de um vetor por escalar, porque aqui eu tenho alfa na primeira componente e alfa na segunda componente. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Alfa x1, y1. E no segundo, né, na segunda parcela, nessa parcela daqui, também tem o produto de um escalar por um vetor. Então, quem é o meu escalar? É o beta, e ele está multiplicando x1, y1. Olha lá, o que eu tenho? Alfa u mais beta u, que era o que queríamos mostrar lá em cima, queríamos verificar. Então, segundo a propriedade do produto, né, da multiplicação, segundo o axioma, é verificado para U pertencente a R2. O terceiro axioma diz para a gente que alfa multiplicado por essa soma de vetores vai ser igual a alfa U mais alfa V. É uma distributividade entre essa multiplicação de um escalar por uma soma de vetores. Então, é uma espécie de distributividade aqui, onde eu estou usando naturezas diferentes, né? Um número real, que é um escalar, e aqui dentro tem vetores, né? Cada vetor é formado, no caso aqui, que é o R2, formado por um par de números reais, né? Um par de escalares. Vamos fazer de novo o mesmo esquema. Então, ó, alfa U mais V vai ser igual a alfa que multiplica esses vetores aqui, a soma desses vetores. Então, vamos somar aqui, ó, U mais V. U é x1, y1, V é x2, y2. x2, y2. Ok? Eu preciso agora chegar no segundo lado. Eu quero mostrar que essa soma, que esse produto, né, por escalar, vai resultar nessa soma aqui. Vamos ficar com alfa x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Fizemos aqui a adição dos dois vetores, né? Do U mais V.
Ora, agora eu tenho um vetor, que é esse vetor, que é o vetor resultante, que é a soma, né? E eu tenho o produto de um escalar por esse vetor. Então, eu vou pegar esse escalar e jogar lá para dentro. Então, tem assim, ó. Isso aqui vai ficar alfa, que multiplica x1 mais x2, vírgula, alfa, que multiplica y1 mais y2. Não é? Então, eu coloquei o alfa, multipliquei aqui. Só que aqui dentro, ó, eu tenho agora três números reais, ó, alfa, x1 e x2. E aqui sim eu posso fazer a distributividade à vontade, porque eu sei que ela realmente é válida em R. Isso aqui é real, real e real, né? Então, vai ficar assim. Alfa x1 mais alfa x2, vírgula, alfa y1 mais alfa y2. Então, eu tenho esse vetor aqui, né? Ora, observe que nesse meu vetor, o x do meu vetor é uma soma de vetor de duas componentes, né? E aqui também é uma soma de duas componentes. Então, se a gente observar direitinho, ó, eu tenho aqui ó, alfa x1 e eu tenho alfa y1. Isso, na realidade, eu posso escrever como alfa x1, vírgula, alfa y1 mais alfa x2, vírgula, alfa y2. E agora, posso tirar esse alfa aqui de dentro. Isso aqui é o produto de um escalar por um vetor. Então, alfa x1 y1 mais aqui também o alfa. Ó. Alfa vem para cá e eu tenho x2, vírgula, y2. Então, o que, que eu tenho? Alfa vezes u mais alfa vezes v. E aí nós concluímos esta verificação. Para encerrarmos e afirmarmos realmente que o R2 é espaço vetorial, falta apenas a quarta propriedade ou quarto axioma. O quarto axioma diz o seguinte, ó, que 1 vezes U é igual a U para qualquer que seja o U pertencente ao espaço, ao conjunto dado. No nosso caso, o conjunto dado é o R2, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Quero partir desse lado para chegar nesse. Uma vez U, né? É 1 que multiplica, olha lá, x1, y1. Lembrar que esse produto aqui é um produto de um vetor por um escalar. A gente já sabe fazer isso, né? Que é fazer assim, né? O 1 multiplica a primeira componente e o U multiplica a segunda componente. Então, vai ficar assim. 1 que multiplica x1 e 1 que multiplica y1. Então, o que é que nós temos? Ora, como a gente já sabe, aqui são reais, né? Em R, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, 1 multiplicado por x1 vai ser x1 e 1 multiplicado por y1 vai ser y1. Ora, mas quem é x1, y1 é u. Então, 1 vezes u igual a u. Desse modo, também verificamos o quarto axioma para a multiplicação. Ora, como os 8 axiomas foram verificados, a gente vai concluir agora. Então, conclusão, tem que escrever a conclusão. Qual é a conclusão? V igual a R2, ou seja, R2 é um espaço vetorial. Então, precisamos fazer essa demonstração a partir dos 8 axiomas, que são 8 propriedades. Ok? Então, se me perguntar, professor, eu preciso fazer tudo isso? Precisa. E com essas operações, temos que verificar essas 8 propriedades. E se falhar na última? Então, não é um espaço vetorial. Se a gente fosse fazer isso aqui e 1 vezes U desse diferente de U, nós chegaríamos à conclusão que o R2 não seria um espaço vetorial. Se você gostou da aula, não esqueça de se inscrever no canal.
Ah, você também pode ativar o sininho de notificações e deixar um joinha, que é importante. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que assim que eu tiver um tempinho, vou lá e respondo com todo carinho. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.